Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 29 de abril de 2026. Nesse horário, nós estudamos essa obra, ó, O Sermão do Monte, de Cláudio Fajardo, né? Essa obra maravilhosa do nosso irmão Cláudio Fajardo. Nós estamos estudando o capítulo 8, né? Boas obras. E hoje nós vamos iniciar quando ele diz assim: esquerda e direita são faces de um mesmo todo, né? E esse texto está dentro do mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Então, antes de iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, o médico das almas, para agradecer muito por todas as bênçãos que nós temos recebido, pedir ao Senhor que nos fortaleça, que nos envolva com a sua infinita misericórdia e que nós possamos prosseguir a nossa caminhada, né? Fazendo o esforço necessário para vencermos as dificuldades, os obstáculos que se apresentam em nosso caminho. Que o Pai nos ilumine, que o Pai nos dê ombros fortes para que possamos seguir em frente, cumprindo com as nossas obrigações. E também sempre pedimos a Deus que abençoe os nossos irmãos que ainda não conheceram Jesus, que ainda não conhecem o Evangelho de Jesus, ou se conhecem, não aceitam, porque sabemos que aqueles que negam o Mestre terão, com certeza, muitas dificuldades, né? Então, que Deus ilumine a cada um desses nossos irmãos. E assim pedimos a Deus, a Jesus, que nos dê a permissão para iniciar o nosso estudo da noite de hoje. Bem, como eu falei para vocês, eu passei para vocês o apoio. Botei 2 livros, né? Não sei se vai dar para ver todos. Palavras de Vida Eterna, Livro da Esperança, e alguns itens do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Se não der para ver todos hoje, vocês já deixam marcadinho, principalmente o Evangelho, porque aí na semana que vem é só pegar e seguir em frente. Então vamos lá. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Esquerda e direita são faces de um mesmo todo. Simbolicamente, podemos situar a esquerda como negativa, o lado da consciência ainda não desperta. Por sua vez, a direita representa o plano consciente e a realização nobre. Lembrando, gente, que aqui não tem nada a ver com política, tá? Porque senão já tem gente, oh, tá aí, um é negativo, outro é positivo. Não tem nada a ver com política. Nada a ver com esquerda, com direita, no âmbito político, né? Porque as pessoas não podem ouvir falar em política. Esquerda, direita, já ficam nervosos. Então, aqui não tem nada a ver com a política, tá? Então, ele fala que, simbolicamente, podemos situar, simbolicamente, sem ter nada a ver com política, podemos situar a esquerda como negativa. O lado da consciência ainda não desperta, por sua vez, a direita representa o plano consciente, a realização nobre. Desta forma, a mão esquerda é a mão ociosa. Por quê? Porque o número, vamos colocar aqui, o número de pessoas que são canhotas, podemos dizer assim, é bem inferior ao número de pessoas que são destras. Concorda comigo? Né? Entre 10 pessoas, você pode ter 2 pessoas que são canhotas e 8 são destras. Então, ele diz aqui, desta forma, é com essa ideia, a mão esquerda é a mão ociosa. E se a maioria das pessoas são destras, a mão esquerda, ela, entre aspas, se fica parada, né? Ou a que age em nome da ignorância. E a direita, aquela que atua sempre em favor do próximo, conforme a sábia orientação do Senhor. Isso tudo é
simbolicamente. Muitos são os impedimentos gerados pelos opositores do bem a justificar a afirmativa do mestre. Não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. E se ainda isso é uma realidade no plano exterior, é também verdade que não podemos deixar o nosso lado ainda inferior representado pelos espinhos da maldade, sufocar as sementes de amor vivificadas pela atuação determinada das leis do serviço. Então, a gente tem que estar sempre prestando atenção nisso, né? E não vamos deixar que esse nosso lado inferior, que esse nosso lado egoísta, esse nosso lado negativista, né? Sufoque as sementes de amor vivificadas pela atuação determinada nas leis do serviço. Então, às vezes, você vê um companheiro indo lá trabalhar, né, procurando servir, aí você fica, vai para lá para quê? Bobagem isso! Você fica lá fazendo papel de bobo, né? Então, às vezes, a pessoa está cheia de vontade, mas o outro, às vezes, fica tão criticando. Você para quê? Você vai doar, por exemplo, vai doar roupa, e alguém vai pegar as roupas melhores e vai levar para vender no bazar, num bazar particular, né? Isso não vai parar nunca na mão dos pobres. Então, tem pessoas que são assim, né? Ficam tentando colocar obstáculos no trabalho, do bem que o outro quer fazer. Aí ele diz aqui, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Para que a tua esmola seja dada ocultamente. Nós já aprendemos aqui que a palavra esmola, ela não tem o sentido, né, de dar aquela moedinha, não. Esmola é a obra, é a parte que você dá, né? É a sua doação do seu trabalho, daquilo que você oferece, né? Então, e por que esmola? Porque nós, né? O que nós estamos dando ainda é muito pouco, né? O que nós estamos hoje dando ainda é muito pouco. Então, eu não posso dizer assim, eu sou muito generosa, eu estou sempre fazendo bem, eu estou sempre eh, doando as coisas, né? Então, nós ainda não estamos, né, nesse patamar, podemos dizer. O que a gente dá ainda é muito pouco, né? Então, nós já aprendemos aqui que, quando ele fala, né, a palavra esmola foi usada para traduzir uma palavra do grego que significava justiça, né? E ele vai dizer aqui também, eu estou tentando achar aqui, sobre a esmola. Deixa eu só pegar aqui. A esmola é isso. É aquela parte boa da obra que você dá, o melhor de você. Poderíamos dizer assim, o melhor de você, né? Não é aquilo como nós vemos hoje. Eu estava procurando aqui, até aqui no livro, quando ele fala bem sobre isso. Deixa eu só achar aqui rapidinho. Quando ele fala da esmola, se eu acho aqui rapidinho.
Eu sublinhei isso também na beça, mas eu não estou achando. Deixa eu ver se eu acho aqui. Fala da esmola. Hum, Só quero ver se eu acho aqui. Isso é engraçado. Eu sublinhei. A esmola é toda e qualquer boa obra. Toda e qualquer boa obra que nós fizermos. Isso é a esmola. Toda e qualquer boa obra que nós fizermos. Então, não é mais essa ideia, né, de você dar uma moeda. Então, é toda e qualquer boa obra que nós fizermos. Isso é a nossa esmola. Está em que página, Rose, esse trecho que eu procurei também pra caramba? Se a- Página o teu é igual ao meu, 127? o teu é igual ao meu, É. Ah, é, tem essa diferença. o meu tá na página 122. 122. A palavra esmola, ele fala que foi traduzida do grego, né? Então, ele diz, ao tempo de Jesus, a esmola era uma obra própria do justo. Obra própria do justo, tá? Isso, achei. Obra própria do justo. Então, para o judeu daquela época, na opinião dos judeus, três eram as atitudes que faziam melhor o homem diante de Deus, que tornavam o homem melhor diante de Deus. Para o judeu, era dar a esmola, fazia a obra própria do justo, a oração e o jejum. Era isso que elevava para o judeu daquela época o homem diante dos olhos de Deus. Dar a esmola, a oração e o jejum. E a esmola não era moeda, era a obra própria do justo. Então, quando ele diz aqui, para que a tua esmola, né? Eu vou até botar aqui, ó, obra própria do justo, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Para que a tua esmola seja dada ocultamente. A lei que rege o reino é diferente da que impera no mundo. Então, a lei que rege o reino de Deus, nós sabemos disso, é diferente da que impera no mundo. Se neste mundo temos do que retemos, naquele. Quer dizer, no reino do homem, eu tenho o que eu retenho. Né? Eu tenho o que eu retenho. No reino de Deus, nós possuímos do que damos. Você possui daquilo que você doa com generosidade. Interessante isso, né? Então, no mundo, se neste mundo nós temos o que retemos, no mundo do reino, no reino de Deus, nós possuímos do que damos. Se o destaque e a divulgação são fatores necessários no mundo, no reino não vem assim. Aqui no nosso mundo, muitas vezes, as pessoas querem se destacar, divulgar o que está sendo feito, para ela ser vista como uma pessoa generosa, não é assim? As pessoas querem botar nas redes sociais, querem publicar aquilo que ela está fazendo, para que ela possa ser vista, admirada. Então, o destaque e a divulgação são fatores necessários no mundo.
Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus você não precisa buscar a divulgação e o destaque. Não é isso que vai elevar você diante dos olhos de Deus, mas sim a sua humildade, a sua generosidade. A boa obra, determinada pela palavra esmola, aí, Alberto, não precisava nem ir muito longe, olha ali. É, Boa justo. obra, determinada pela palavra esmola, que é a boa obra do justo. Vige no reino, vige no reino, né? O mesmo não acontece no mundo, onde a esmola é fruto da vaidade e do orgulho. Aí você lembra da mulher, daquela mulher que faz a doação, né? No gasofilácio. Aqueles homens estão lá, eles não estavam dando muito. Eles não estavam dando muito. Eles estavam dando pouco. Mas eles transformaram a doação deles em moedinhas. E como, quer dizer, querendo mostrar essas moedinhas que eles davam pouco, muito pouco do que eles tinham, né? Eles davam muito pouco do que eles tinham, e eles tinham muito. Mas eles transformam em moeda por quê? Para poder ter o destaque. Porque o som das moedinhas no gasofilácio, que é metal, faz um alarde. E aí as pessoas vão olhar, oh, meu Deus, que homens generosos, dando muito, né? Então, no mundo, a gente ainda faz questão do destaque, da divulgação. E aqui a esmola é fruto da vaidade e do orgulho, não da obra do justo. O Cristo vem indicar o caminho que nos conduz ao verdadeiro estado de felicidade. Sua palavra é sábia. Seus ensinamentos exprimem total segurança. Segui-lo é questão de bom senso. A expressão seja dada, porque ele diz, para que a tua esmola seja dada. Reparem que em tudo que Jesus fala, que expressões, né, palavras, que às vezes a gente nem desperta, né, para isso, olha que tem valor. Quem já leu isso aqui, para que tua esmola seja dada ocultamente, e quem prestou atenção ou deu destaque a essa expressão, seja dada? A gente lê, né? Chama mais atenção a palavra ocultamente, mas seja dada. Olha o que ele vem dizer aqui. A expressão seja dada nos mostra que o verbo dar, seja dada, que o verbo dar necessita ser por nós conjugado a todo instante. Por isso que ele diz, para que a esmola seja dada. Então, o verbo dar aqui é no sentido de que você esteja doando, dando a todo instante. É imperioso desapegarmos-nos das coisas transitórias para alcançarmos os bens imperecíveis. Porque nós ainda somos muito apegados às coisas transitórias, né? Tudo, tudo da nossa vida. Nós ainda somos muito apegados às coisas transitórias. E se, conforme nós vamos nos apegando das coisas transitórias, nós vamos aqui alcançando os bens imperecíveis, aqueles que a traça não come, a ferrugem não corrói, a água não leva, nem o ladrão rouba, porque o resto vai tudo, né? O resto vai tudo. Mas as nossas virtudes, esses são os bens imperecíveis. As nossas virtudes, essa ninguém tira da gente, ninguém tira da gente. Mas se já atinamos para a importância de tal atitude, diversas vezes temos nos inquirido: como dar? E ele, o doador da vida infinita, responde: ocultamente. Como eu devo dar? Como eu devo ajudar? Como eu devo servir? Ocultamente, sem propaganda, sem divulgação, sem dar destaque ao que
você está fazendo, né? Ocultamente. Porque nós temos tendência a querer aparecer, gente. Não é? A gente tem essa tendência a querer aparecer para ficar bem diante do povo, entendeu? Para que as pessoas gostem da gente, simpatizem com a gente. Então, a gente tem esse orgulho que a gente ainda carrega conosco. E Deus entende isso. Todos nós somos orgulhosos ainda, uns mais, outros menos. Tanto que quem assiste aquele filme O Advogado do Diabo, no final ele termina assim, né? O diabo dizendo: é, vaidade, vaidade, orgulho são os pecados que eu mais gosto. Porque nós ainda temos isso. Nós ainda somos orgulhosos. Nós ainda temos essa vaidade, né? Por isso Jesus diz: ocultamente, trabalhe ocultamente. Não que não devamos divulgar o bem de tal atitude. Diversas vezes, não que não devamos divulgar o bem, mas é que ele divulga-se por si só. A nossa tarefa é praticá-lo. Você não precisa tocar as trombetas avisando que você está fazendo aquilo. Lembra o que Paulo falou? Que nós estamos cercados de uma multidão de testemunhas. Então, o bem que você faz, ele vai ser divulgado. Você não precisa gritar a plenos pulmões: eu estou fazendo isso. Esse bem vai ser divulgado. Ele vai ser divulgado. Sem que você seja, né, aquele que vai fazer a propaganda. A nossa tarefa é praticar esse bem. O que vai advir daí, corre por conta da vida. Ninguém mais do que ele, Jesus, fez o bem. E por diversas vezes. Olha, não digas nada a ninguém. Lembra que ele falava? Ele, quando curava, o que ele dizia lá? Está lá em Marcos, capítulo 1, versículo 44. Marcos 1, 44. Quando ele curava as pessoas, olha o que ele dizia. Olha, não digas a ninguém. Não era isso que Jesus dizia? Quer dizer, não diga a ninguém que eu te curei. Mas as pessoas não acabavam ficando sabendo, porque quem via a cura divulgava. E aquele que recebia o bem divulgava também. Mas ninguém via Jesus dizendo assim: ah, olha, eu tô curando, presta atenção, eu estou curando, tá? Ninguém via Jesus falando isso. Olhem para mim, que eu estou, como diz o outro, né? Eu estou aqui curando vocês. Jesus, ao contrário, dizia: não conte a ninguém, não digas a ninguém. Mas o que ele fez se espalhou, se espalhou, sem que ele fosse o divulgador. Nem por isso a Boa Nova ficou estagnada. O que começou com 12 discípulos é hoje patrimônio de bilhões de criaturas. Só em nossa acanhado orbe. Só no nosso planeta. E fora do nosso planeta? Quantos espíritos conheceram o que Jesus fez e depois, ao reencarnarem em outros orbes, divulgaram o que ele fez? Quantos conheceram Jesus há 2000 anos atrás e hoje não estão mais reencarnando aqui? Estão reencarnando em outros lugares. Esses espíritos vão divulgar o que Jesus fez. Vão divulgar, sem que ele nunca tenha pedido a ninguém para divulgar, para trombetear os atos dele. E teu Pai é o Pai existente dentro de cada um de nós. Lembra? Teu Pai, nosso Pai, vosso Pai, meu Pai. O meu Pai é o Pai com o conhecimento e a compreensão de Jesus, para que seja Deus.
Nosso Pai é o Pai de todos. Vosso Pai é a compreensão que você tem de Deus. Vosso Pai. E nem todos compreendemos Deus da mesma forma, não é? Alguns têm um conhecimento maior de Deus, outros menor. Para alguns, Deus é um Deus que pune, que castiga. Para outros, não, já compreendem Deus de uma forma mais elevada, né? Então, ele diz aqui, é, é o Pai existente dentro de cada um. E teu Pai, como você enxerga Deus, como você compreende Deus. Somos criação de Deus, centelha do Supremo, arquiteto do universo. Todos possuímos no íntimo valores distintos a serem trabalhados, despertos. Todos nós temos valores. E ele fala valores distintos, valores diferentes, porque somos individualidades. Mas esses valores que estão dentro de nós precisam ser trabalhados. Vós sois deuses, diziam os salmos. Salmo 82, 6, né? Salmo 82, versículo 6. Está aqui. Vós sois deuses, e a Escritura não pode ser anulada, afirma o Evangelho. Está lá em João, capítulo 10, versículo 35. A Escritura não pode ser anulada. O que está escrito na lei do Senhor não pode ser anulada. É preciso obrar, quer dizer, trabalhar, a fim de despertar o Deus em nós. Vós sois deuses, co-criadores, em plano menor, em plano menor. Jesus, os espíritos superiores, são co-criadores em plano maior. Nós ainda somos em plano menor, mas somos co-criadores. Então, a gente precisa trabalhar para despertar esse Deus, vós sois deuses, os co-criadores, né, em nós. E aí, um dia, podemos ser um com o Pai, assim como ele, Jesus, é. Porque os filhos puros, os Cristos, os Messias, são já um com o Pai. Nós ainda não. Nós ainda não, né? Nós estamos trabalhando, né? Nós estamos ainda trabalhando a fidelidade. Os co-criadores em plano menor estão trabalhando para serem fiéis a Deus. Nós estamos trabalhando a nossa fidelidade, porque tem duas coisas que são diferentes. Um é fidelidade, o outro é comunhão. Entendeu? Primeiro você aprende a ser fiel. Depois você vai se tornar um com o Pai. Você vai entrar em comunhão com o Pai, né? Deixa eu só ver aqui se eu acho tantinho isso. Não sei se eu vou achar. Vamos ver. Só um minutinho, gente. Então, existe, se eu não achar, tudo bem, deixa para lá. Essa diferença de ser fiel, fiel ao Senhor. Poxa, não vai dar. Peraí, gente. Deixa eu botar aqui. De você ser fiel ao Senhor e você estar em comunhão com o Senhor, né? Então, Jesus vive em Jesus, os espíritos crísticos, né? Eles vivem em comunhão com o Senhor. Mas nós ainda estamos trabalhando a nossa fidelidade a Deus. Porque nós somos o quê? Co-criadores. Então,
Nós não podemos ficarmos aí alardeando que nós estamos em comunhão com o Senhor. Não, nós não estamos em comunhão com o Senhor ainda. Nós não estamos. Nós somos, sim. Aqui, ó. É nesse livro aqui, o Evangelho de João. Muito interessante isso aqui. É do Haroldo Dutra Dias, né? Esse livro aqui. O Evangelho de João, capítulo 1, do Haroldo Dutra Dias. Interpretado e comentado. Ele vai falar aqui, no capítulo 15, eu e o Pai somos um. Ele vai dizer assim, é, fidelidade é compreensão do dever. Fidelidade é reconhecer todos os nossos deveres das leis morais em relação à criação divina e ao cumprimento de nossos deveres. A fidelidade a Deus e a comunhão com seu amor são virtudes que se completam. A fidelidade e a comunhão são virtudes que se completam. É, aí depois ele diz: fidelidade e comunhão têm conotações distintas. Jesus comungou de modo perfeito com o amor divino, quando acentuou: eu e meu Pai somos um. Então, fidelidade é compreensão do dever, é reconhecer nossos deveres em relação à criação divina e ao cumprimento de deveres. Comunhão com Deus é aquisição de direitos sagrados. Fidelidade é dever, comunhão é direito. Após cumprirmos com nossos deveres, mostramos que somos fiéis no pouco e no mundo, e no muito. Então, temos o direito de comungar com Deus. Então, primeiro eu tenho que cumprir os meus direitos, os meus deveres. Não há direito sem deveres. Não há comunhão sem fidelidade. Tá? Então, para estar em comunhão com Deus, necessário se faz passar pela fieira das encarnações, galgar todos os degraus da escala até se tornar espírito puro. Uma vez alcançado esse patamar, começa-se a treinar a comunhão. Os cristos são aqueles que alcançaram a comunhão plena com Deus. Então, nós estamos aqui trabalhando, né, para sermos fiéis a Deus. Quer dizer, compreender o dever, o nosso dever, reconhecer esses deveres e buscar cumprir com esses deveres, né? Então ele diz aqui: é preciso obrar a fim de despertar o Deus em nós e sermos um com o Pai, assim como ele, Jesus, é. Então, quando eu vou obrar, eu estou o quê? Trabalhando pela compreensão do dever, pela prática desse dever, para poder ser fiel a Deus. E aí, depois, eu vou estar em comunhão com Deus, né? Porque a fidelidade e a comunhão, elas são virtudes que se completam. Mas primeiro você tem que aprender a ser fiel, para depois comungar com Deus. Achei muito interessante o que ele bota aqui. E depois ele diz que vem em secreto. Realidade. Isso está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 6. É realidade. Incontestável. É realidade incontestável de que não vemos é muito mais do que vemos, do que o que vemos. O mesmo não acontece ao Criador. Deus é Espírito, consoante a afirmativa do próprio Mestre. Está em tudo e em todos. Seu poder é incomensurável. A todos atende
Ele vê em secreto. Porque ele diz aqui, é realidade incontestável que o que não vemos, o que nós não vemos, tá? O que nós não vemos é muito mais do que o que nós vemos, não é? O que nós não vemos é muito mais do que aquilo que a gente vê. O que a gente vê é muito pouco. O que a gente vê é muito pouco. Já com Deus é o contrário. Já com Deus é o contrário, né? Deus é espírito. Como disse Jesus, está em tudo, está em todos. Seu poder incomensurável. A todos atende, ele vê em secreto. Ele vê até o que você não sabe que precisa. Ele vê até o que você tem e você não sabe que tem. Né? Ele vê virtudes em você que você nem sabe que tem. E é baseado no que ele vê é que ele nos atende. Aí a gente lembra de Jesus, que às vezes a pessoa diz assim, aquele homem é um ladrão. Aquele homem, né? E, no entanto, no entanto, Jesus conversava com ele, procurou ajudá-lo, orientá-lo. Como? Porque Jesus não via a situação transitória do indivíduo. Nós nos focamos o quê? Na transitoriedade. O dependente químico é um corrupto. Nós nos focamos na transitoriedade, naquilo que o espírito, que a pessoa está vivendo transitoriamente. Que essa situação que a pessoa vive hoje, aí é um corrupto. Isso é transitório. Amanhã ele não será mais. Quantos espíritos, se a gente for olhar para trás na história, fizeram coisas, né? Quem aqui é do CEOI, Jesus Gonçalves, né? Com aquelas reencarnações passadas. Olha hoje, olha o próprio Paulo de Tarso, não é? Então, Deus, Jesus também, nosso mestre, ele não vê a situação transitória, ele olha para o espírito imortal. E é a esse espírito imortal que ele atende nas suas necessidades. Então, Deus vê em secreto aquilo que a gente não vê, até mesmo em nós. O adjetivo secreto nos diz de algo que é conhecido de poucos, mas com referência a ele, o Criador do universo, nada fica escondido. O Senhor percebe não só a ação, mas também a intenção. Lembra lá do Livro dos Espíritos, na questão 747, está lá da 747. Já o temos dito, estou na resposta dos espíritos. Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo fato. Então, o Senhor percebe não só a ação, mas também a intenção. Com que intenção você está fazendo aquilo? Pode, o ato que você vai cometer pode até ser um fiasco. Pode até ser um fiasco. Mas qual foi a tua intenção em fazer aquilo? É isso que Deus vai ver. Não tanto o resultado, mas a intenção que você teve ao fazer aquilo. Às vezes, você está interpretando as coisas de forma equivocada. A tua intenção é boa, mas a interpretação tua é equivocada. Então, Deus está vendo o quê? A tua intenção. Não, ele tinha uma boa intenção. Só que a interpretação dele do fato era equivocada. Mas a intenção era boa. Então é isso que Deus vê. Ao contrário de nós, né? Nossa, acabou com tudo.
Aí a pessoa diz, puxa, me desculpe, não era isso que eu queria. Eu pensei, de boa intenção, o inferno está cheio, não é isso que a gente fala? De boa intenção, o inferno está cheio. Mas a intenção dele era boa. Só que pela ignorância, quer dizer, a ignorância de não saber como fazer, ele meteu os pés pelas mãos. Mas a intenção era boa. E é isso que Deus leva em conta. É isso que Deus leva em conta. Aí ele diz aqui, né? O Senhor percebe não só a ação, mas também a intenção, que é o ato motivador da mesma. Então, ele percebe a intenção, que é o ato motivador da ação. Desta forma, estejamos tranquilos. Deus, que precede a tudo, que percebe tudo antes de tudo acontecer, e é infinito em seus atributos, goza da intimidade de nossa alma. Deus visita a intimidade de nossa alma. A tudo vendo e providenciando o essencial. Então, ele goza da intimidade da nossa alma. Ele visita, né, a intimidade da nossa alma. E aí ele tudo sabe, tudo sabe. E ao saber do que a gente precisa, ele providencia. Vamos pegar o livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, né? Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 172. 172. Oração e cooperação. Olha só, porque ele está falando aqui que Deus, que precede a tudo e é infinito em seus atributos, goza da intimidade da nossa alma. A tudo vendo, a tudo que está na nossa intimidade, na nossa consciência, e providenciando o essencial para nós. Então, oração e cooperação. Palavras de Vida Eterna, capítulo 172. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e cerrada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos recompensará. Mateus capítulo 6, versículo 6. Diz Emmanuel, se a resposta que esperamos, a oração, parece tardia, habitualmente nos destemperamos em amargura. Nossa, eu rezo tanto, eu peço tanto a Deus, não é? A gente fala isso? E Deus não me ouve. Proclamamos haver hipotecado todas as forças de espírito a confiança na providência divina. E gritamos ao mesmo tempo que as tribulações ficarão maiores. Dizemos-nos fiéis a Deus, que temos fidelidade a Deus, né? E afirmamos-nos esquecidos. Convém observar, porém, que a provação não nos alcança de maneira exclusiva. As nossas dificuldades são as dificuldades de nosso grupo, daqueles com quem convivemos, da nossa família, dos nossos amigos. Se a gente for analisar as dificuldades das pessoas, é quase tudo a mesma coisa, né? Agora, eu vou pular deixa eu ver aqui. Vou pular 3 parágrafos. Deixa eu ver aqui. Não, vou pular um parágrafo só. Se para nós, que nos asseveramos alicerçados em conhecimento superior, a gente, né, acha que tem muito conhecimento, as mortificações do caminho assumem a feição de suplícios lentos, que não serão elas, para aqueles de nossos entes queridos ainda inseguros da própria formação espiritual. Compreendemos que, se na extinção dos nossos problemas pequeninos
requisitamos o máximo de proteção ao Senhor, porque às vezes, né, se você analisar bem, o que você está passando é coisa pouca. Mas a gente quer o quê? Que Deus empenhe o seu máximo para nos ajudar. E às vezes o que a gente está passando é tão pouco, né? É natural que o Senhor nos peça o mínimo de concurso na supressão dos grandes infortúnios que abatem o próximo. Então, se eu quero que Deus coloque toda a sua força para resolver meus pequenos problemas, então Deus nos pede, pelo menos, o mínimo do nosso esforço para tentar diminuir a dor, a grande dor que se abate sobre o próximo. Porque às vezes a gente reclama, nossa, eu estou passando, a dor que eu estou passando por um momento é isso. Mas se você olhar para o lado, você vai ver coisas que. Aí, outro dia eu estava onde? A gente estava, eu e Beto estávamos na rua. Eu vi uma situação tão dolorosa, que eu olhei para ele e disse assim: reclamar de quê? Nós vamos reclamar de quê? E eu sei que eu não me lembro bem o fato, mas era algo muito doloroso. Então, quando a gente olha para o lado, a gente vê coisas que a gente pensa, ou pensa assim, meu Deus, o que eu estou passando é tão pouco. Mas eu exijo de Deus o máximo do empenho dele para resolver a pequena dor que eu estou passando. E aí ele diz para a gente, meu filho, então pelo menos se esforce um pouquinho para tentar diminuir a grande dor que bate à sua porta, que está ao seu lado. Né? Uma vez, Chico, conversando com José Raul Teixeira, quando o José Raul Teixeira era bem novo, devia ter seus 30 anos por aí, ele foi a Uberaba visitar o Chico. E o Chico virou-se para o Raul Teixeira e disse assim, meu filho, comece a treinar a insônia. Aí o Raul entendeu, treinar insônia? Sim, comece a treinar insônia, porque você não vai conseguir dormir ouvindo o choro daqueles que verdadeiramente sofrem debaixo da sua janela. Então, treine insônia, porque você não vai conseguir dormir com tanta dor, né? Com tanta dor. Então, treine a insônia, mas não é para ficar acordado da cama virando de um lado para o outro. Ele quer dizer, vá servir, vá tentar aliviar. Porque Jesus falou, bem-aventurados os aflitos, que eu vos aliviarei. Nós não podemos resolver o problema do outro, nem tirar a dor do outro. Mas nós podemos, a exemplo de Jesus, aliviar a dor do outro. Não é? Aliviar. Então a gente tem que treinar isso. É o que está dizendo aqui, né? Enquanto os lances, diz Emmanuel, embaraçosos, somos, de fato, a pessoa indicada à paciência e à tolerância ao entendimento e ao serviço. Né? E aí eu pulo mais o parágrafo. Em supondo que a solução do alto demora a caminho, depois de havermos rogado o favor da infinita bondade, recordemos que se a hora de crise é o tempo de luta, é também ocasião para os melhores testemunhos de fé. E que se exigimos, e nós exigimos mesmo, Senhor, onde estás que não vê isto? E se exigimos o amparo do Senhor em nosso benefício, é perfeitamente justo que o Senhor nos solicite algum amparo em favor dos que se afligem junto de nós.
Muito lindo esse texto, né? De Emmanuel, muito lindo. É o livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 172. Muito bonito mesmo. Vamos voltar aqui para o livro O Sermão do Monte. Te recompensará publicamente. No futuro, exprimindo uma ação da vida, após realizarmos a nossa parte. Olha só, no futuro, exprimindo uma ação da vida, após realizarmos a nossa parte, primeira causa, depois o efeito. Se na obra devemos valorizar o caráter de simplicidade, desprendimento e humildade, a recompensa da providência é visível a todos, publicamente. Então, lembra que Jesus falou? Haja, faça o bem ocultamente, não foi? Faça o bem, pratique a caridade ocultamente. Mas ele diz aqui: se na obra devemos valorizar o caráter de simplicidade, desprendimento e humildade, quer dizer, trabalhando ocultamente, a recompensa, a recompensa da providência é visível a todos, publicamente. Então você trabalha, tá? Por isso que ele disse antes, no futuro, exprimindo uma ação da vida, após realizarmos a nossa parte ocultamente, primeira causa, que é o teu trabalho, oculto, humilde, depois o efeito. Então, se na obra devemos valorar o caráter da simplicidade, da humildade, trabalhar, praticar o bem ocultamente, a recompensa não é dada ocultamente. A recompensa da providência é visível a todos, publicamente. Você trabalha ocultamente e recebe a sua recompensa publicamente. A própria ação realizada por nós acaba tornando-se pública. Todo mundo, no mundo inteiro, sabe contar o feito de Jesus. O que o Cristo afirma é que a nossa participação é que não deve ser realçada. Devemos trabalhar ocultamente. Não é o mais importante. Nada detém o bem. Você não precisa avisar para todo mundo o que você está fazendo. Ele próprio, o próprio bem se anuncia. Nada detém o bem. Ele vige em tudo. Mais cedo ou mais tarde, vem à tona e governa todas as coisas. Se assim acontece aquilo que fazemos, e que, faz, e que é muito pouco, né? É a esmola que a gente dá, né? O que fazemos ainda é muito pouco, o que não se dará com ações do Pai, que é todo misericórdia. Então, olha só, se assim acontece com aquilo que fazemos, e que é muito pouco, o que não se dará com as ações do Pai, que é todo misericórdia. A vida tem seus encaminhamentos. E muitas vezes não notamos a presença dele, o incriado, a nos amparar. Apesar desse amparo ser público e não faltar jamais. Então, o tempo todo a gente percebe como nós somos amparados por Deus. Às vezes não percebe, mas ele sempre está conosco. Ele nunca nos falta, tá? E muitas vezes a gente nem nota a presença de Deus. Quer ver uma coisa, um momento que a gente não nota? Quando a gente está feliz, quando a gente consegue alcançar alguma coisa. Dificilmente a gente agradece a Deus. Quando a gente está passando um aperto, a gente pede, implora, exige. Mas quando a gente recebe, dificilmente a gente para. Eu vou fazer aqui uma oração, uma prece. Não é aquela coisa de obrigado, Senhor, obrigado, você sabe. Então, eu vou sentar, eu vou me. Vou para o meu quarto,
vou me recolher no meu quarto, da minha intimidade, e vou fazer uma prece de agradecimento ao Senhor. Quantas vezes a gente faz isso? Muito pouco, não é? A gente faz aqui, ai, obrigado, Senhor, graças a Deus. E passou por aí. E bastou isso. Sabe aquela prece sentida, verdadeira, em louvor ao Senhor, em agradecimento, muito pouco a gente faz. Foi ele, o excelso divulgador da verdade, no caso Jesus, né? Quem afirmou: teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Jesus disse: faça ocultamente, mas o Pai que vê em secreto, o que você fez ocultamente, te recompensará publicamente. Vamos pegar aí o livro da Esperança, capítulo 88. Muito bonito isso, né? Jesus nos convidando, né? Aqui, ó, livro da Esperança, capítulo 88, Chico Emmanuel. Jesus nos convidando a agir ocultamente, mas dizendo que o Pai nos recompensa publicamente. Em louvor da prece. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e fechada a porta, orai ao Pai do íntimo. E o Pai que vê no íntimo vos recompensará. Jesus, Mateus 6, versículo 6. Orai, enfim, com humildade. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Como publicano e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Capítulo 26, 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Pediste em oração a cura de doentes, diz Emmanuel, de doentes amados, e a morte apagou-lhe as pupilas, regelando-te o coração. Solicitaste o afastamento da prova, e o acidente ocorreu, esmagando-te as esperanças. Suplicaste a sustação da moléstia, e a doença chegou a infligir-te deformidade completa. Imploraste suprimentos materiais, e a carência te bate à porta. Mas, se não abandonares a prece, né? Mas, se não abandonares a prece aliada ao exercício das boas obras, quer dizer, da esmola que você dá, não é? Mas se não abandonares a prece aliada ao exercício das boas obras, que é a esmola, a obra do justo, granjearás paciência e serenidade, entendendo, por fim, que a desencarnação foi socorro providencial, impedindo sofrimentos insuportáveis, que às vezes aquele irmão, aquela irmã, já não estava aguentando mais tanta dor, mas a gente, como ama aquele ser, né? Aquela pessoa ali, o que que a gente quer? Que ele fique ao nosso lado. Mas às vezes o irmão já não está mais aguentando tanto sofrimento. Então, a desencarnação foi o quê? Desencarnação foi socorro providencial, impedindo sofrimentos insuportáveis, que o desastre se constituiu em medida de emergência para evitar calamidades maiores. Às vezes o irmão, né, que está passando, está agindo de uma forma não muito boa, de repente ele sofre um acidente, tem uma síncope, um infarto e todo mundo, e desencarna. Então, muitas vezes, né, esse desastre que esse companheiro, essa morte que pegou todo mundo de surpresa, constituiu em medida de emergência para evitar calamidades maiores. Que a mutilação física é defesa da própria alma contra quedas morais de soerguimento difícil, e que as dificuldades da penúria são lições da vida, a fim de que a finança
Demasiada não se faça veneno ou explosivo nas tuas mãos. Então, às vezes, o companheiro passa por situações, né, que você julga, meu Deus, isso é castigo divino. Ele não merecia isso. Será que não merecia? Será que ali não está a prova da misericórdia de Deus para que aquele irmão não venha se comprometer mais? De repente, aquele companheiro, ele vem numa situação de comprometimento muito violento. Fala, Alberto, quer falar alguma coisa? Esse texto, né? Ele nos convoca a gente buscar nas coisas da vida um sentido mais profundo, porque às vezes a gente fica muito no superficial, né? Numa interpretação muito pequena das coisas e levando muito a ponto de faca o desdobramento da vida. Às vezes o que a gente considera como uma coisa que foi prejudicial foi até um livramento. Mas a Exatamente. gente não vê o lado mais profundo das coisas, a gente fica muito preso a um lado limitado da interpretação das coisas. E aí o Emmanuel nos convoca a ver esse sentido mais profundo, né? E É, para olhar desse sentido mais profundo, precisa de você estar com o olhar de querer ver, né? Se for querer olhar exatamente. pequeno, não vai encontrar nunca um sentido maior. É a misericórdia de Deus. Alguém que está sofrendo muito em cima de uma cama, alguém que está se comprometendo muito, fazendo coisas, é até uma boa pessoa, mas ela está tomando atitudes totalmente equivocadas que podem comprometer o futuro dela, as próximas reencarnações, e até prejudicar a sua própria família. Entendeu? Então, para que ela não prejudique mais a família e não venha a construir um futuro muito mais amargo, Deus diz para ele assim: ó, para por aqui. Para por aqui. Às vezes a pessoa tem até algum merecimento. E baseado nesse merecimento que ela tem, para por aqui. Para que você não se comprometa mais. Outras vezes a pessoa está passando por uma grande penúria, mas você analisa a situação. Essa pessoa, quando ela estava com dinheiro na mão, ela sabia lidar com esse dinheiro. Ela, sabe, vivia aos trancos e barrancos, gastando, se comprometendo. E aí, de repente, Deus disse assim: olha, vamos deixar essa pessoa aí numa situação um pouco mais de dificuldade financeira, porque quando ela tem dinheiro na mão, aí é aquela música: dinheiro na mão é vendaval. Tem pessoas que com dinheiro na mão faz um vendaval. Então tem que tirar o dinheiro dela para ela poder, ó, viver ali a vida regrada. Porque é uma pessoa que às vezes não sabe lidar com dinheiro. Teve uma boa situação, sabe? Mas a gente não vê gente assim, que quanto mais ganha, mais endividado fica. Quanto mais ganha, eu conheço gente assim. Eu conheço gente, tá? Eu vou dizer que eu conheço pessoa que tem um emprego espetacular. Qual que eu gostaria de ter? Ganhando um salário, olha, muito bom, mas que vive atolado. Você quer atolado? Contraindo dívidas, dívidas, dívidas. Porque o salário, que é um espetáculo, não dá para ela. E ela foi comprometendo esse salário, comprometendo com coisas, com besteira com isso, e hoje vive, sabe, fazendo continha na ponta do lápis. Porque todo o salário que ela continua tendo, porque é aposentado, né? Então recebe aquele salário grande. O dinheiro entra no banco e o banco toma tudo, toma tudo. Uma pessoa
que é um salário assim, de quase R$ 20.000. Um salário que hoje em dia não é um salário desprezível, né? Mas que não tem controle. Não tem controle. Não tem o mínimo controle. Entendeu? E é uma pessoa lá da nossa família, e a gente fica, meu Deus, a gente tenta ajudar, a gente fala, a gente orienta, a gente diz, faz assim, mas não consegue. Então, hoje, vive um pouquinho, contadinho ali, um pouquinho, contadinho, porque o salário é todo comprometido. E, pelo que se percebe, vai ser comprometido durante muito tempo. Muito tempo. Talvez o tempo necessário para a pessoa aprender. Aprender. Então, não é questão da pessoa que não tem. A pessoa tem. Entendeu? Então, ele diz aqui, né? É, as dificuldades da penúria são lições da vida. Essa pessoa praticamente vive na penúria, a fim de que a finança demasiada não se faça veneno ou explosivo nas tuas mãos. Como a pessoa chegou nesse ponto? Por desequilíbrio. Por desequilíbrio por ter. Olha aí. Da mesma forma, quando suplicamos perdão das próprias faltas à eterna justiça, né? E nós suplicamos muitas vezes perdão das próprias faltas à eterna justiça, não basta o pranto de comunhão e a postura de reverência. Após o reconhecimento dos compromissos que nos são debitados no livro do Espírito, continuamos tão aflitos e tão desditosos quanto antes. Contudo, se perseverarmos na prece, com o serviço das boas ações, quer dizer, cada um dando a sua esmola, que nos atestam a corrigenda, a breve trecho perceberemos que a lei nos restitui a tranquilidade e a libertação. Então, a gente tem que perseverar na prece, confiando no Senhor, que com o tempo a gente vai assimilar aquele processo educativo e vai realmente alcançar a libertação. Por isso que ele diz: após o reconhecimento dos compromissos que nos são debitados. Então, você tem que reconhecer. No livro do Espírito, continuamos tão aflitos e tão desditosos. Eu reconheço que eu cometi muitos erros, mas eu reconheço, mas continuo ainda aflito e desditoso, quanto antes. Contudo, se perseverarmos na prece, com o serviço das boas ações, se eu perseverar, eu reconheço que errei, Senhor, que eu fiz muita besteira, eu continuo aflito, continuo preocupado, mas eu devo perseverar na prece e trabalhando, doando a minha esmola, né? Que com o serviço às boas ações, e é esse serviço às boas ações que nos atestam a corrigenda. A breve trecho, perceberemos que a lei vai nos restituir a tranquilidade e a libertação, com o ensejo de apagar as consequências de nossos erros, reintegrando-nos do respeito e na estima de todos aqueles que erigimos a condição de credores e adversários. Então, com o tempo, porque tudo é transitório, nós vamos o quê? Nos enquadrar, nos educarmos. Que, como diz Pedro Camargo, o problema nosso é a educação. Educação financeira, não é? Educação da saúde, educação no relacionamento com as pessoas. Então, com o passar do tempo, eu vou me reeducar. E, ao me reeducar, eu vou voltar a ser estimado. Eu vou voltar a ser respeitado por todos aqueles que eu achava que eram os culpados.
E a gente também tem essa coisa, né? De querer culpar os outros pelos nossos deslizes. Se guardas, continua aqui Emmanuel, esse ou aquele problema de consciência, depois de haver rogado perdão à divina bondade, sob o pretexto de continuar no fogo invisível da inquietação, não te afastes da prece mesmo assim. Prossegue orando fiel ao bem que te revele o espírito renovado. A prece forma o campo do pensamento puro e toda a construção respeitável começa na ideia nobre. Então, quando você vai fazendo a tua prece, é aqui, no momento da tua prece, que as coisas vão se organizando. Realmente, sem trabalho que o efetive, o mais belo plano é sempre um belo plano a perder-se. Então, você pede a Deus, você planeja, você promete, mas se fica só nisso, é só mais um belo plano que não deu certo, porque você não trabalhou para colocá-lo em prática. Não vale prometer sem cumprir. Eu prometo, não tem muito disso. Ah, Senhor, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu prometo que vai ser diferente dessa vez. Mas não adianta prometer sem cumprir. A oração dentro da alma comprometida, em lutas na sombra, é o nosso problema. Nós estamos sempre, né, com a nossa alma comprometida em lutas com as sombras. Então, a oração dentro da alma, comprometida em lutas na sombra, é a nossa alma, assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. Então, nós ainda somos pessoas, ainda somos espíritos comprometidos com as lutas na sombra. Orgulho, egoísmo, vaidade. Mas quando a gente coloca a prece na nossa mente, quando você institui na sua casa o culto do Evangelho no lar, essa oração, ela se assemelha à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. A presença da luz não altera a situação do ambiente, não é? A casa está toda bagunçada. Não é porque você acendeu a lâmpada que a casa vai ficar arrumada. A casa vai continuar desarranjada. Então, a luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra sem alarde o serviço que se deve fazer. Eu achei essa imagem aqui perfeita, né? A prece não vai tirar sujeira, não vai fazer você de uma pessoa egoísta uma pessoa boa, né? Nem vai apagar o seu mal feito, mas ela mostra, sem escândalo, o serviço que a gente deve fazer. E é a partir daí, né? Porque aí os amigos espirituais vão dar aquela intuição, né? Vão tocar o nosso coração, vão nos mostrar o que nós devemos fazer. E aí entra a nossa ação. Aí entra a nossa ação. Então, eu achei assim esse texto de hoje muito bom para chamar a nossa atenção para as coisas que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo momentos difíceis. Às vezes a gente fica, né, sem saber o que fazer, a gente fica meio enrolado, né? Mas a gente tem que continuar perseverando, 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 e não deixar, não fugir, né? E a gente vê que através desse texto que Emmanuel traz aqui para a gente, né? Quanta coisa, quantas orientações ele está nos dando. Ele não está dizendo para nós nada que seja impossível para nós realizarmos. Os dois textos, né?
são simples, diretos, mostrando para a gente o que a gente pode fazer. E querendo dizer para a gente, olha, não são só vocês que estão sofrendo, muita gente está sofrendo. Mas se você olhar, opa, mas se você olhar para o lado, você vai dizer assim, Senhor, deixa a minha cruz aqui, né? Eu vou até dar uma lixadinha nela, passar um vernizinho, porque a cruz do meu vizinho é muito mais pesada, né? É muito mais pesada. E aí você para e pensa, o que que eu posso fazer para aliviar o peso da cruz do meu irmão? Aí eu me lembro do Simeão, né? Simeão, aquele homem que auxiliou Jesus na caminhada ao Gólgota, ele, ele não levou a cruz de Jesus até o fim, porque a cruz era de Jesus. Apesar dele não ter nada a corrigir, porque era o Espírito puro. Mas a cruz era de Jesus. Mas ele carregou a cruz durante um certo tempo, trazendo um alívio para o mestre, que estava muito cansado, depois de tanta tortura, né? De tanta pancada, de tanto sofrimento, de subir aquela ladeira imensa. Ele tomou a cruz de Jesus nos ombros dele, carregou durante o tempo, aliviando, não tirando o peso que a cruz é de Jesus. Porque ajudar uma pessoa, a gente tem que ter isso muito claro. Ajudar uma pessoa não é você pegar o problema dela e trazer para você. O problema é dela. Ela é que tem que resolver. Mas você pode auxiliar, né? Auxiliar. E aquele que recebe ajuda tem que compreender que ele, aquele que está ajudando, não veio para resolver o problema dele. Veio para aliviar. Porque às vezes você vai ajudar e a pessoa que está recebendo ajuda acha que você tem que resolver o problema dela. Não. Você tem que saber isso. Eu vou ajudar e não tentar resolver o problema para ela, porque o problema é dela, ela tem que resolver. Eu vou aliviar. E quem recebe ajuda tem que ter a consciência de que o outro não tem obrigação de resolver o problema dele. Então, são duas visões que a gente tem que ter. Quem ajuda tem que saber que não vai conseguir resolver o problema do outro. A gente está falando de problemas grandes, não é uma coisa, não é uma bobagem. E quem recebe ajuda tem que saber que o outro não tem obrigação de resolver o problema dele, porque o problema é dele. Mas ambos têm que ter a ideia. Eu vou lá aliviar o sofrimento do meu companheiro. E quem recebe ajuda? Esse meu companheiro está aliviando o meu sofrimento. Para que não hajam equívocos, nem cobranças, né? Nem cobranças. Você disse que vinha me ajudar, tá aí. Não resolveu o meu problema. Ou aquele, eu vou lá resolver o problema dele. E depois pega o problema, joga das suas costas e arruma um problema imenso. Então, a gente tem que ter essa ideia, né? E a oração nos traz esse bom senso, né? Esse contato com o superior. E aí, ao entrar em contato com esse ser superior, você recebe tudo aquilo que você merece publicamente, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa a respeito da aula de hoje? Essa, essa situação que você exemplificou, né, de que a gente não deve carregar a cruz, mas assim auxiliar no que for possível o outro carregar a sua cruz. Num estudo que eu faço, tinha veio à tona uma situação de uma colega que ela comentou que tinha uma pessoa que tinha problemas e sentia de que todos tinham obrigação de resolver o problema dela. Então, ela se vitimizava e colocava como obrigação dos outros auxiliá-la na solução dos problemas dela, né? E aí isso acontece muito, né?
A pessoa sempre se coloca numa posição de que você tem que ir lá e socorrer. Mas quem gerou a problemática toda foi a própria pessoa, com seu Até proceder. Então, até nesse sentido, tu tem que usar o bom senso, né? usar o bom senso. Tem que usar o bom senso, né? Que não é negar o socorro, mas a pessoa Não, também se coloca numa situação de dependência de que todos têm que ser propensos a auxiliar os problemas dela, aí muda de figura a coisa, né? muda de figura. Aí complica, porque isso nunca vai Porque a conseguir. pessoa se acomoda e fica dependente, obrigando os outros a terem que agir a favor dela. Não Exatamente. é, E não dá, né? Não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso. Então, a gente tem que estar muito atento. Quem vai prestar ajuda e quem recebe ajuda. Quem vai prestar ajuda tem que saber o que pode e não pode fazer. E quem recebe tem que saber que o outro está trazendo um socorro, um alívio, mas não a solução para os problemas. Bem, gente, semana que vem, dia 6 de maio, 6/5, nós vamos estudar o capítulo 9, a verdadeira oração. Então, aquilo que eu pedi para vocês do Evangelho, deixa aí, está marcadinho no Evangelho, porque a gente vai precisar para a aula da semana que vem. Não deu tempo de hoje a gente ver o que estava aqui no Evangelho, não. Mas semana que vem a gente vai pegar esses capítulos aí do Evangelho. Então, meus irmãos, vamos encerrando aqui. Daqui a pouco tem a nossa radiação, né? E eu vou pedir para o nosso irmão Roberto. Roberto, faz a nossa prece de agradecimento ao Senhor. e após o nosso ciclo de estudos da Casa de Francisco de Assis, agradecidos estamos por toda a oportunidade de aprendizado tão necessário para todos nós, para podermos assim ampliar o nosso entendimento, o entendimento do caminho, o caminho do aperfeiçoamento, o caminho das conquistas morais, e que possamos estar sempre agradecidos ao Pai, ao Mestre Jesus e a esta espiritualidade que nos assiste, e que possamos, assim, estar receptivo a todos esses ensinamentos tão necessários para modificarmos o nosso proceder e buscarmos, assim, em nossa jornada evolutiva, um caminho de crescimento espiritual. Portanto, ao final desta prece, estejamos com os nossos corações agradecidos e que estejamos com Jesus em nossos corações e o Pai Celeste em nossas vidas, e que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, desejo uma boa noite a todos, de muita paz, de muita luz, que o trabalho seja um trabalho envolvido em muito amor, em muita paz, trabalho de socorro aos nossos irmãos desencarnados. Que Deus abençoe a todos vocês. Amanhã estaremos de volta com os nossos estudos. Tchau, gente. Uma boa noite a todos. Boa noite. Paz